de hoje: pode um seguidor de Jesus ser racista? Boa pergunta. Porque ao longo dos anos nós vemos gente sendo chamada de cristãos e considerando, por exemplo, negros como sendo uma outra raça. Não existe outra raça, só existe a raça humana. As outras raças é cachorro, é gata, é outro bicho. Mas, com todo esse preconceito que já existiu, a palavra do reino de Deus, do evangelho de Jesus, precisa entrar na nossa vida, mente e coração e renová-la. Agora, talvez você responda de cara: você é racista? Você diga não. Eu também digo eu não. Mas ao longo da nossa vida, talvez nós usamos já de alguns preconceitos. Existem alguns preconceitos que a gente nem percebe. Existem palavras que eu não tenho a intenção de ofender ninguém, mas acaba ofendendo porque eu não parei para pensar e refletir. Por isso, de tempo em tempo, é bom a gente ouvir algumas coisas que mostram para a gente sobre a questão, por exemplo, do preconceito. Você é preconceituoso? Eu começo falando de racismo, mas entro em outras áreas também. Por exemplo, vamos lá. Algumas expressões preconceituosas. Quer ver uma delas? Tá tarde, você está em algum lugar, e aí daqui a pouco você fala: bom, gente, vamos embora, porque amanhã é dia de branco. Olha o preconceito já nas palavras. Ou quando o serviço é mal feito, eu já vi gente falando: isso aqui é serviço de preto. Que é isso? O preconceito não está só nisso. Por exemplo, tem algumas palavras que eu confesso para vocês, eu engasgo. Se eu vou falar, eu sei que hoje algumas delas já têm outro significado. As palavras com o tempo, elas se libertam do seu significado original e ganham novos significados, essas palavras. Mas como eu sei a raiz etimológica da palavra, ela não flui legal de mim. Por isso, se alguma vez eu solto... É assim, eu me condeno na hora e na hora já dou um sinônimo para ela. Porque são palavras que eu quero extirpar do meu vocabulário. Simples, quer ver uma delas? Judiar. Eu não gosto de usar essa palavra. Porque ou se refere, pode se referir de um lado, pode se referir ao fato do que os nazistas fizeram com os judeus. Isso seria judiar. Ou o contrário, o que os judeus fizeram com Jesus. Seja o que for, eu não quero essa palavra. Mas de vez em quando escapa. Mas quer ver uma outra? Denegrir. O que você acha que significa? A gente fala que é manchar reputação, tal, mas parece que suas raízes são outras. Outra que para mim é até surpresa, porque os próprios negros usam isso. Você tem isso em letras de música de gente que defende os direitos dos negros, como Martinho da Vila e tantos outros. Mas quer ver uma? Mulata. Mulata vem de mula. E hoje já se tem uma outra conotação essa palavra, mas a sua raiz etimológica faz a gente repensar se ela deve ou não ser falada. Vamos sair da questão racista, a questão machista. Você quer ver uma? Puxa, você cozinha tão bem que já pode casar. Quer dizer que lugar de mulher na cozinha. Tem um toque machista, né? nessa expressão. Ou aquela famosa, problema no trânsito, mulher no volante. Saiba você, ano passado, dados do Detran, ano passado, São Paulo, de 70% a 72% dos acidentes de trânsito aqui em São Paulo foram causados por homens. A mulherada gosta disso. A mulherada gosta disso. Eu vou emendar nota, e aí alguém fala: isso é feminismo. Deixa eu te falar uma coisa. Feminismo não é antônimo, oposto de machismo. Não é. Feminismo é o nome dado à luta pelos direitos da mulher para se tornar iguais aos direitos dos homens. Não acima, também não abaixo, mas iguais. Já o machismo já não, é a superioridade masculina sobre a feminina. Mas a gente tem outras expressões chulas. Você chega para a criança e fala: estuda, senão você vai virar lixeiro. Que isso? E aí a gente tem as outras, né? Quem frequenta academia é bombado, mas não é inteligente.
ateus são do mal, nordestino é inferior, não é? Que coisa que muita gente do sul e sudeste pensa. E aí vai os nossos problemas de preconceitos na nossa sociedade. Agora, a palavra de Deus tem que lidar com isso na nossa vida. Volta ao tema de hoje: pode um seguidor de Jesus ser racista? Nós vamos estudar a palavra de Deus num texto onde Jesus começa a doutrinar os seus discípulos através de parábolas. E numa das parábolas ele vai mostrar que um detalhe que os judeus consideravam uma classe superior de pessoas, o problema do judeu estava no classismo, não no racismo. O classismo são classes sociais. Então, os nobres eram muito bem tratados, porque eles entendiam que a bênção das riquezas terrenas era uma bênção de Deus. Portanto, o rico era um abençoado, o pobre é um amaldiçoado. E vem Jesus pregando o evangelho para o pobre. E vem Jesus invertendo tudo isso. Domingo passado estudamos a frase de Jesus: é mais fácil entrar o camelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Vem Jesus contrapondo tudo isso. E mais uma vez Jesus conta uma história na qual um homem rico, nobre, que fazia jantares, que recebia pessoas, morre. Mas também morreu um homem miserável, que era pedinte, morador de rua quase que praticamente, morre. Só que quem vai para o céu é o pedinte, quem vai para o inferno é o homem rico. E aí começa a confundir isso na mente dos judeus. A doutrina de Jesus vem quebrando esses paradigmas, esses trilhos sobre os quais os pensamentos dos judeus estavam fundamentados. Vamos ler o texto bíblico, eu quero explicá-los para vocês. No início agora, já na leitura do texto, vou fazer algumas pequenas interrupções, já explicando alguns detalhes do texto. Vem comigo na leitura. Lucas 16, de 19 até 31 é o texto bíblico. Eu começo a leitura dizendo assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Já paro aqui para explicar algo. Note uma coisa sobre o cara: ele se vestia de púrpura e linho fino. Gente, isso é uma roupa caríssima. A cor púrpura era importada, eles não tinham isso lá. O linho finíssimo era da melhor... era a melhor roupa que tinha. A gente chama isso de roupa de festa. Para vocês terem uma ideia do custo de uma roupa de festa, quando Sansão faz uma aposta com os filisteus, apostaram 30 peças de roupas de festa, roupas festivais. Essas roupas eram caríssimas. Normalmente só os ricos tinham. E tinha o quê? Tinha uma, porque era raro usar. Esse homem se vestia todos os dias, ele tinha uma roupa nova de festa para se vestir. O que é isso senão ostentação? Para quê? Agora um detalhezinho: ele fazia jantares, ele fazia recepção para os nobres todos os dias. O que significava também que os seus funcionários trabalhavam todos os dias para sustentar o luxo desse cara. Esse é um personagem. Jesus pega e conta agora, está apresentando os personagens da história. Ele apresenta o segundo personagem. Diante do seu portão fora deixado um mendigo. Nota, fora deixado. O homem não conseguia caminhar até lá. Os amigos levaram. Deixaram ele ali porque melhor deixar o cara ali, que se tem algum lugar onde ele pode ganhar alguma comida, vai ser ali. Porque os amigos deviam ser tudo também mendigo, alguma coisa parecida. Ele talvez tivesse dificuldade para andar. Ajudaram ele, mas falou: não tem nem para a gente, não tem para você também comida. Então vamos deixar na frente da casa do rico, que o cara come bastante todo dia, sobra comida, a carcaça lá que sobrar da comida, você pode pegar essa carcaça. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Pausa. Eu me lembrei de uma cena. Magda vai se lembrar disso. Nosso constrangimento diante de uma cultura que não é nossa. Estávamos num lugar da África e já tínhamos passado em diversos lugares com a igreja, praticamente eram dos últimos dias, e íamos embora depois. Nos levaram para ver o mar ali, conhecemos ali o Oceano Índico e tudo mais, e paramos para comer num lugar, encomendamos a comida, porque lá não é costume pessoas pararem para comer, então você encomenda a comida, leva-se algumas horas, e comemos ali um peixe grande, gostoso,
Eu não como cabeça de peixe. E tinha peixe suficiente ali para a gente comer e não precisava comer a cabeça. Deixei, óbvio. E depois eu vi uma pessoa me dando um toque e falou, olha, tem uns meninos ali, dá para eles. Eu falei, como assim? Isso aqui eu jogo fora. E ele falou, não, aqui é assim. E quando nós demos aquela cabeça de peixe e resto da comida ali, a alegria dos meninos de ter uma coisa daquela, e foram o quê? Levar para a mãe comer. Como se eles tivessem, sim, providenciado aquilo. Eu confesso que eu me senti mal. Falei, que disparidade social é essa que a gente vive nos nossos dias? Continuando aqui a leitura. Este morador de rua ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Mais uma coisa aqui do texto. O desejo dele era comer qualquer coisa, podia ser migalha. Agora, os cães, cachorro é um animal que para nós é um petzinho, é da casa, aquela coisa bonitinha. Para eles lá, o cachorro é um animal desprezível. O cachorro aqui é o sistema de segurança da casa do rico, é para isso. Ele vai latir, ele vai avisar e ele vai avançar nas pessoas. Ele avança mesmo, porque ele era para isso. No caso do mendigo, não. Eles entendiam que ele era inofensivo e gostava, virou amigo deles. Então, interessante, o mendigo recebia carinho do cachorro, mas não do dono do cachorro. O dono do cachorro dava comida para o cachorro, porque o cachorro comia do que caía da mesa, mas o mendigo não. Continuando. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Dá para entender que isso daqui é, obviamente, uma linguagem figurada, né, gente? Jesus aqui nessa parábola não está falando que quem tem casa boa vai para o inferno e morador de rua vai para o céu. Não é isso que Jesus está falando, tá bom? Jesus está simplesmente usando figuras de linguagem que eram bem conhecidas da época e trabalhando com essas figuras, mostrando um homem que era digno de sofrimento e um homem que era digno de honra. Ele está contrastando. O faminto vai para um banquete. É isso que ele está contrastando. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Mais uma vez aqui, explicando o texto. O homem vai para a sepultura. A palavra Hades é uma péssima tradução a nossa, chamada inferno. Inferno é uma palavra inventada, é latina. Não é a palavra original na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala de sepultura. Lá era sepultura, mas aqui fala atormentado. O texto está dizendo que era uma pedra que havia, que se usava para ladrões confessarem crimes ou dedurarem outros que não foram pegos. Então, era pedra de tortura. Então, tinha uma pedra de tortura sobre ele. O que o texto está querendo dizer? Este homem, debaixo da pressão da pedra de tortura, da morte, ou seja, era a hora do cara abrir o jogo e se arrepender do que fez e mudar de vida. É isso aqui. Aliás, é isso o que os ouvintes estão esperando na parábola. As parábolas de Jesus, elas começam numa construção na qual todo ouvinte da época estava acostumado. E nós também temos os nossos costumes. Por exemplo, nós ouvimos uma história romântica, como é que a gente espera ela terminar? E viveram felizes para sempre. A gente espera isso. Se o fim de um filme muda isso, a gente já fica diferente, não é? Mas, naquele tempo, o que se esperava? Se esperava o seguinte: este homem, ele foi mau, ele foi debaixo agora de tortura, ele tem que abrir e fazer um grande discurso, falando para o Lázaro, o homem mau que ele foi, pedindo-lhe perdão e Lázaro o perdoando. Era isso que era esperado nessa construção. Só que Jesus era um negócio. Jesus, ele tinha uma maneira de trabalhar suas histórias que pegava todo mundo na contramão, e ele desconcertava o que o ouvinte estava querendo ouvir. Ele não falava o que a pessoa queria ouvir, ele surpreendia as pessoas com as suas lições. E vem aqui agora a história. O homem então pega, diz aqui o texto, o rico morreu, foi sepultado no Hades, onde está sendo atormentado. Ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Nota, ele reconheceu Lázaro,
Você vai ver adiante, ele conhecia o Lázaro e sabia o nome do Lázaro também. Então ele conhecia. Então, chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que o Lázaro molhe a ponta do dedo de água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Para. Fundiu a cuca de quem está ouvindo, ninguém está esperando isso. Eles estão esperando o cara pedir perdão, fazer alguma coisa. O homem não faz isso. Mais um detalhe: ele não se dirige ao Lázaro. Ele sabia quem era o Lázaro, sabia o nome do cara, inclusive. Ele podia ter pedido algo para o Lázaro, mas ele não se dirige, porque é indigno um homem rico se dirigir a um miserável de rua. Então ele fala com Abraão. E o que ele fala? Abraão, o Lázaro está aí. Em outras palavras, o Lázaro é servo. Manda o Lázaro, manda o Lázaro sair daí, agora que ele está curado dos pés, e vir me trazer um suco gelado aqui, né? Vem me trazer uma coisa geladinha, uma bebida geladinha aqui para mim, porque não é digno. Eu não estou acostumado com sofrimento. Ele é mendigo, ele já sofreu muito na vida. Eu não estou acostumado com sofrimento. Gente, o homem era tão bicho ruim que nem no inferno desceu do salto alto. Você percebe isso? Nem debaixo de tortura. O homem não mudou. É isso que Jesus está querendo mostrar. O que Jesus está querendo mostrar é que muitas vezes a nossa aparência externa não tem nada a ver com aquela coisa podre que tem lá dentro do coração do homem. E que Deus julga as pessoas por esse coração, e não pelo seu status social, ou sua aparência externa, ou como nós vamos tratar hoje, ou pela cor da sua pele, ou pela nação por onde ele nasceu, ou pela língua que ele fala. Continuando aqui. Mas Abraão, agora eu vou fazer uma leitura direta. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida, você recebeu coisas boas enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai. Manda de novo. Ele queria que o Lázaro continuasse sendo servo. Manda o Lázaro para a casa do meu pai, pois tinha 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, que foi o fato. Jesus ressuscitou dentre os mortos e teve ainda assim gente daquele tempo que não acreditava nele. Então é essa a história. Gente, essa história não é sobre céu e inferno. Essa história aqui não é para dizer sobre como que é o céu ou como que é o inferno, é apenas uma parábola. Até porque ninguém tinha subido para o céu ainda. Se você já leu a Bíblia Sagrada, você vê que Jesus foi a primeira pessoa que entrou no céu. Então não daria para o homem ter ido para o céu ainda. Mas Jesus conta essa história para ilustrar algo. O que ele quer ilustrar é a diferença que havia entre o coração de um e o coração de outro. Ainda que, pelo lado externo, um parecia ter sido mais abençoado que o outro. O que mostra uma coisa: Deus não se impressiona com a embalagem. O que Deus vê é o conteúdo. Esse texto é um texto sobre como nós tratamos as outras pessoas. É sobre isso esse texto. Sim, esse texto é um texto para a gente refletir se a gente é preconceituoso. Um seguidor de Jesus deve estar aberto a sempre expurgar de sua vida traços e pensamentos que pode ter herdado de sua cultura e criação, mas que são contrários às palavras de nosso mestre. Muitas vezes somos preconceituosos na maneira de tratar as pessoas e nem mesmo percebemos-nos disso. Por isso a palavra de Deus vem para nos reeducar. Ela vem para mexer com a nossa mente. O Evangelho é uma reeducação. Talvez na sua família carregava traços de machismo, traços de racismo, traços preconceituosos.
regionalismos, xenofobia. Xenofobia é quando você tem aversão a estrangeirismos. Alguns de vocês carregam ranços. De repente, uma filha sua se encanta com alguém que é descendente de índio. E você fica com racismo. Quem tinha que ter racismo, não é que tinha que ter, mas entre se alguém teria direito de ter racismo, é ele, porque o invasor da terra dele é você. Aliás, eu não entendo essa do brasileiro ser xenófobo, né? Não tratar mal quem vem de outra nação. Ou querer fechar as nossas fronteiras para que venezuelanos não venham para cá. Mas quem são vocês? Vocês são todos descendentes de europeu. Aliás, brasileiro genuíno, eu duvido, talvez que tenha um ou dois aqui, se é que tem, algum aí descendente dos Yanomamis, algum Tupi, Guarani, diretamente, sem mistura. Você sim é brasileiro, o resto é tudo invasor. Eu achei interessante, eu estive na Austrália e eu achei uma coisa interessante, lá no país eles entendem que todos eles são imigrantes, porque para eles, apenas os nativos da Austrália é que de fato são indígenas. Então, as palavras de Jesus estão aí para nos reeducar. Gente, pensa bem, o que é nacionalismo? Pensa. Uma linha imaginária que governos decidiram que depois do Rio aqui é outra nação. Aqui são os índios de Osasco, ali os de Carapicuíba, né? Aqui eu estou falando de duas cidades, mas de uma nação para outra é a mesma coisa. Então, como você acha que Deus vê a terra? Você acha que Deus vê a terra com as divisões políticas que nós inventamos? Esses ensinos de Jesus foram reeducando, formando a mente dos seus seguidores. Um seguidor de Jesus não deveria admitir nenhuma forma de opressão, preconceito ou atitude que separassem pessoas em classes. Tanto que o evangelho de Jesus começou a penetrar, inclusive, nas classes que eram as classes mais abandonadas pela sociedade. Você vê na carta de Paulo, Romanos 16, que é uma carta de Paulo enviada para a igreja de Éfeso, na verdade, Paulo ali manda recados para pessoas que têm nomes de escravos. Urbano, Flegonte, alguns outros nomes são nomes de escravos. E ele vai ali passando mensagem, tratando como irmãos. Quando tinha um cristão, que era Filemon, que tinha um escravo e tratou, não sei qual foi o problema daquele escravo com seu senhor, e o escravo fugiu, e o Filemon tinha direito de matar o escravo pela lei, esse escravo corre para Paulo, Paulo evangeliza, Paulo treina o cara, queria o escravo para ser membro da equipe apostólica dele, e escreve a carta para Filemon, pedindo libertação daquele homem, que tem um nome que eu até gosto bastante, Onésimo, eu achei bonito assim o nome do cara, né? E ele fala para o Filemon, trata esse cara como teu irmão, ele é teu irmão. O evangelho vem mexendo nessas estruturas sociais. Roma se incomodou com as estruturas, com a resistência do evangelho à cultura romana, tanto que perseguiram os cristãos. Paulo, apóstolo, quando começa a pregar, olha o que ele diz aqui, essa aqui é doutrina cristã, Gálatas 3, 26 a 28, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Portanto, aqui diz, não há judeu nem grego, não existe escravo nem livre, não existe homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. No reino de Deus não existe racismo, porque não tem judeu, não tem grego, não tem brasileiro, não tem argentino, tem que falar os opostos, né? Não tem negros, não existe brancos, não existe amarelos, não existe essa divisão entre nós. Nós somos um só em Cristo Jesus.
Não existe no reino de Deus classismo, não existe escravo e livre, senhores e escravos, ricos e pobres, são todos iguais em Cristo Jesus. Não existe no reino de Deus sexismo, ou seja, é homem e é mulher, porque o homem é o que manda, a mulher obedece. Essa ignorância não existe nas Escrituras Sagradas. Não, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Pois é, se você voltar na história e estudar um pouquinho de cultura, você vai ver que os gregos entendiam por cabeça o que nós entendemos por coração, como fonte de vida. E o coração, que nós chamamos, é o que eles entendiam por cabeça. Então o homem, nesse sentido, ele é o coração da mulher. Ele está aí para inspirar a mulher. Inspire a mulher e você vai ter o melhor dela. É isso que a Bíblia está ensinando. E não do cara pegar e fazer da mulher um capacho. Tanto que na Bíblia Sagrada mesmo mostra no desenho de Deus, da mulher sendo tirada do lado do homem, não do calcanhar do homem. Então isso já deixa muito claro a posição da mulher e homem. E um detalhe, aquilo é apenas figura de linguagem. Porque numa outra narrativa da criação, que tem duas, na outra nem fala isso. Fala assim, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, e os criou às imagens de Deus. Então o homem é tão imagem de Deus quanto a mulher também é. E ponto final, no reino de Deus é assim. É assim o reino de Deus. Então, faz parte da nossa fé nós rejeitarmos as atitudes, e principalmente aquelas que se tornaram até institucionalizadas na nossa sociedade. Note uma coisa, queridos, os cristãos lá no passado chegaram a ser presos devido à sua fé. Porque a sua fé, o seu modo de vida, as suas ideias, elas iam contra essas opressões dos sistemas da época. Olha um irmão, por exemplo, que foi preso e escreveu um livro. Esse livro era um livro de orientação para a igreja, de como fazer resistência a Roma. O livro foi escrito em código para isso, para que os romanos não entendessem, falassem, isso aqui é bobagem da linguagem deles. Mas o livro estava ensinando, o livro de Apocalipse, não é um livro sobre o fim do mundo. O livro de Apocalipse é um livro que ensina como a igreja dá um golpe de Estado em Roma. Como, vivendo no amor e tudo mais, ela ia desconstruir o sistema de opressão de Roma. Resultado disso? Não deu certo? Cadê Roma? Caiu. E a igreja? Está aqui. Sobreviveu. Então o Apocalipse funcionou. A linguagem profética do texto funcionou. Vamos ver aqui Apocalipse 1:9. Diz assim, eu, João, irmão, companheiro de vocês no sofrimento no reino, e na perseverança em Jesus. O cara sofreu, passou perseguição. Continuando. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. A ilha de Patmos era uma prisão. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Inclusive a palavra testemunha, a palavra martíria, falando de mártir, alguém que foi perseguido até a morte. Ele era um prisioneiro político por ter se rebelado contra a dominação romana e por testemunhar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus dizia, está errado o que o nosso governo está fazendo, oprimindo povos para sustentar a riqueza desses nossos líderes, desse César e de toda a sua comitiva que abusa do povo. Ele se encontrava na ilha de Patmos. Patmos, ela foi transformada pelos romanos num grande presídio para todas as lideranças que resistiam ao culto imperial e à opressão. Nota-se então que viver o evangelho naquela época implicava em uma resistência a toda forma de opressão humana. Esse texto é uma denúncia profética, criticando essa violência imperial e a exigência que eles faziam sobre os povos conquistados, que eles tinham que prestar culto para o imperador. O que eu acho interessante é o seguinte, o mal é visto nos textos como de Apocalipse e alguns outros textos da Bíblia Sagrada. O mal, ele não é personificado, o mal é visto nas estruturas. Note isso no texto. O demônio, o diabo, estava nas estruturas políticas, socioeconômicas, que estava massacrando a vida do povo. Trazendo para os nossos dias, o demônio e o diabo, meu querido, que a gente tem mesmo que pegar os olhos e se preocupar e combater, não é esse que aparece, por exemplo, de sexta-feira à noite na televisão, nas reuniões de libertação, no culto de sessão descarrego. Que aquele lá é fácil. Lá você fala em nome de Jesus, sai, o indivíduo sai.
Demônio, diabo, na nossa nação, a sua casa é o Congresso Nacional, que fazem leis porcas, que defendem os ricos, que esmagam os pobres. E o pior, esse demônio não sai no nome de Jesus, né? Não sai. Ele tem que ser combatido de outra maneira, com verdade, com transparência. Por isso que a igreja ela é chamada para ser o quê? Para ser luz do mundo. Luz faz o quê? Lança luz, esclarece as coisas, joga aberto, mostra a corrupção, mostra os enganos, mostra os engodos que acontecem. É por isso que igreja não pode ficar de rabo preso com política. É por isso. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, quando cai Roma, né, na verdade ele está profetizando a queda de Roma, chamando Roma de Babilônia, diz assim, caiu a grande Babilônia, a prostituta, a meretriz, com a qual se prostituiu os reis desse mundo e os ricos desse mundo, tudo mais se prostituíram com ela. A igreja está virando essa grande prostituta também, recebendo dinheiro de político, dinheiro sujo de política, para poder manter programa de televisão. Isso tem que ser denunciado, isso tem que alertar o povo de Deus. Não bota seu dinheiro num lugar desse, meu irmão. Teu dinheiro é tua vida, põe em coisa sagrada, coisa santa, coisa importante, como a vida de uma pessoa. Ah, né, mas eu estou num lugar onde eu não confio. O que fazem com o meu dinheiro ali? Não dê. O que eu faço então? Dá para alguém necessitado na tua família, chega lá, compra uma cesta básica, dá para alguém, você está investindo da mesma maneira no reino de Deus. Interessante que a Bíblia condena todo tipo de opressão, inclusive daqueles que eram chamados de Deus, como foi Salomão, por exemplo. Quando fala, por exemplo, é interessante que a Bíblia ela vai narrando, ela narra esses poderosos do mundo como monstros. Os poderosos, o César é um monstro. Monstro, a palavra monstro em Apocalipse é a palavra besta, não é? Ele é uma besta, ele é um monstro. E esse monstro, ele tem um número, o número é o número dele, é o número do homem, 666. 66 é quando o homem foi criado, sexto dia. 3 vezes é porque o cara quer ser Deus. É o homem querendo ser Deus. Está claro isso no texto, está fácil de ver isso. Mas é interessante que os primeiros leitores talvez conseguiram ver coisas que a gente não vê. Porque se você colocar César Nero em algarismos ali, que são nas letras hebraicas que correspondem a número, dá também 666. Mas também eles conheciam uma coisa. O Salomão oprimiu povos. E ele oprimia povos recolhendo impostos desses povos e recolhendo valores altíssimos, massacrando nações. 1 Reis 10, 14 e 15 diz que o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Além do que entrava dos vendedores, do tráfico de negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Então esse número ficou sendo número de opressão humana. Quando na época de João surge um outro César chamado Domiciano, ele era visto como a ressurreição de Nero. Era esse homem que estava prendendo os cristãos, mandando matar os cristãos. E João começa a orientar a igreja como agir. O testemunho, continuar firme, sustentar uns aos outros, amando uns aos outros. O império vem, te persegue. Se você não segue a mentalidade do império, você não consegue comprar, não consegue vender, ou seja, você vai morrer de fome. Então João fala, reparta os bens uns com os outros, ajudem uns aos outros, amem uns aos outros. Vocês vão derrubar o império dessa maneira. É uma revolução. Nós precisamos prestar mais atenção no pecado estrutural que existe hoje. As estruturas das nações de hoje são tanto demonizadas e bestializadas quanto eram o Egito, a Babilônia e Roma. E os grandes poderosos do mundo de hoje são também semelhantes a César, porque são eles que coordenam isso. Sim, eu estou dizendo que o presidente da nossa nação é um César. Eu estou dizendo que Vladimir Putin é um César. Eu estou dizendo que Donald Trump é um César. Esses homens são opressores. E a igreja ela precisa ser luz no mundo, confrontar essa estrutura atual, porque essa estrutura é anticristo. É uma estrutura do consumo. O consumismo desses países ricos
custam altissimamente para os países mais pobres, porque para eles é interessante, precisa ter país pobre para ter mão de obra barata. Nós precisamos confrontar essas culturas. A nossa música deveria confrontar isso. A nossa música virou comercial, tudo é me dá, é meu, é para mim, está muito individualista. Nossa mensagem deveria confrontar isso, mas eu vejo que a gente precisa buscar modelos para a gente, de pessoas que fizeram isso. Você vai ver nos últimos textos que eu vou ler, nos modelos bíblicos, onde os profetas resistiram o mal dessa maneira. Mas deixe-me lhes contar algo antes. Quando eu me preparava para essa mensagem, eu queria buscar alguma coisa na nossa história. Afinal de contas, o Brasil tem uma história e uma dívida nessa área do racismo. Em 1888, nós tivemos a abolição da escravatura aqui no país. Em 1889, exatamente por força das elites que se sentiram prejudicadas, deram um golpe de Estado. Sim, a proclamação da República foi um golpe de Estado. E o nosso país, então, se tornou um país republicano, com direitos iguais para todos, entre aspas, e a abolição da escravatura. Parecia uma coisa muito bonita, parecia. Mas o problema é que a abolição da escravatura não foi resultado de uma reflexão sobre igualdade de direitos humanos. Foi uma decisão econômica. Era mais caro sustentar um escravo porque ele era fugitivo, ele era doente, às vezes desmotivado, do que um trabalhador assalariado. Não houve abolição do escravo. O que houve foi a abolição da mão de obra não qualificada para a indústria. A estrutura da escravidão, ela precisava ser abolida para implantar uma estrutura de mão de obra barata. E quem seria a mão de obra barata? Os negros. Por isso, se pensou em terminar com a escravidão, mas não como integrar esse cidadão à sociedade. Nos tempos bíblicos havia escravidão? Havia. Não era de brancos e negros, era outra situação. A escravidão havia em caso de dívida. Se eu tivesse uma dívida com você tão grande que eu não tivesse como pagar, eu ia trabalhar de graça para você, ia ser seu escravo. Só que a lei determinava que só poderia durar até 6 anos. O 7º você teria que me libertar, pagando a dívida ou não. Você teria que me libertar, mas eu teria que trabalhar para você esse tempo todo. Mas a Bíblia mostra que quando você libertar esse escravo, você deveria fazer algo para ele poder recomeçar a vida dele. Porque se você me liberta e você não me dá nada, eu não tenho onde morar, porque eu já vendi tudo para tentar pagar a dívida. Eu não tenho trabalho, eu não tenho recursos, não tenho nada, eu vou virar um mendigo, ou vou roubar, ou vou fazer alguma coisa para tentar sobreviver. Sabendo disso, a sabedoria divina na Bíblia Sagrada diz assim, Deuteronômio 15, de 12 a 15, diz assim: se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você ou servi-lo 6 anos, no 7º ano dele é liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade, dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira, do seu tanque de prensar uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que eu lhe dou essa ordem. Você já foi escravo. Ajuda o cara a recomeçar a vida dele. Se fosse feito algo assim, nós teríamos uma situação de cidadania e igualdade no Brasil. Mas não tivemos, porque acabou-se com a escravidão, mas não acabou com o pensamento social de que brancos ainda eram superiores aos negros. E isso aconteceu nas diversas estruturas da nossa nação. Eu vou lhes contar uma história. Há uma história que aconteceu no Brasil, não é tão distante assim, né? 1910. Setembro de 1910 foi fundado o Corinthians, por exemplo. Você vê, não é tão longe assim o negócio, né? Mas em 1910 aconteceu algo aqui. O Brasil estava numa corrida de querer se tornar o grande senhor do Atlântico Sul. Havia uma briga entre Brasil e Argentina de quem era a nação mais poderosa aqui do Atlântico Sul. E o Brasil, então, investiu altamente, comprando aquilo que na época foi chamado como o navio mais poderoso do mundo da época.
feito pelos ingleses. É claro que os ingleses venderam o navio mais poderoso do mundo para o Brasil, porque eles já estavam construindo um mais poderoso que aquele, é óbvio. Mas eles venderam aquele encouraçado para o Brasil, não só aqueles, que quando chegaram no Brasil e foram apelidados pelos nomes de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio, esses encouraçados de Minas Gerais era o maior de todos que tinham, eles eram enormes. Quando aqueles navios chegaram no porto do Rio de Janeiro, o povo afluiu para ver navios de guerra, aqueles canhões enormes, aquela coisa, aquele monstro do mar, que dava medo de se ver, era a proteção, a glória da marinha brasileira. Acontece que, para dirigir esses navios, e assim que foi vendido esses navios, os marinheiros brasileiros foram fazer curso na Inglaterra, e viram a maneira digna com a qual os marinheiros eram tratados lá na Inglaterra. Mas no Brasil não era assim. No Brasil, os almirantes eram apenas brancos. Marinheiro eram somente os negros. Você era recrutado, não é alistado, alguns se alistavam, mas você era recrutado às vezes na rua, pela polícia. A polícia te pegava, você vai ser marinheiro, era obrigado. E era sempre negro que eram os marinheiros. E os marinheiros, eles eram tratados por seus almirantes, pelos seus líderes, da mesma forma como eram tratados escravos. Mas não tinha acabado a escravatura já, mas o tratamento continuou o mesmo. Eles recebiam palmatória, eles tinham um mandamento interno lá, que dependendo da gravidade, recebiam chibatada. Amarrar o indivíduo no tronco e sob rufo de tambores, até 25 chibatadas eram dadas nesses homens. Só nos negros. Até que, então, um dia, assim que eles chegaram, esses portos, aquela coisa toda, um marinheiro tentou entrar com 2 vidros de cachaça, devagarinho, escondido, dentro do navio, e foi dedurado e pego. A hora que foi pego, o seu líder mandou dar sobre ele 250 chibatadas. 250 chibatadas. As carnes dele saíam para fora. Aquilo acontecia dessa maneira. Isso revoltou os marinheiros de tal maneira que eles não se seguraram, foram lá e foram para cima daquele da chibatada, mataram o líder e fizeram uma revolta. Tomaram conta do navio, 1.500 marinheiros ali contra uns 7 ou 8 brancos, tomaram conta do navio, os demais tomaram conta dos outros navios. Pronto, o que eles fizeram? Tomaram conta dessas grandes embarcações e fizeram aquilo que ficou conhecido na nossa história como a revolta da chibata. Eles pegaram esses navios, miraram para o Rio de Janeiro aqueles canhões e mandaram uma carta para o presidente Hermes da Fonseca naquele tempo. Mandaram uma carta para o presidente: você tem 12 horas para mudar isso. O que nós queremos, falou, nós somos brasileiros, nós somos patriotas, nós servimos a nossa pátria, mas nós somos liderados por monstros. Nós queremos que o senhor tire esses monstros da nossa liderança e nos tratem com dignidade, com igualdade, como irmãos brasileiros. E ele dizia o seguinte: o chicote avilta, né? Isso é contra a dignidade humana. Nós queremos que pare as chibatadas, que pare o bolo era a palmatória, que pare a chibatada, que pare o bolo, e que melhore o salário também, que o salário deles era miserável. Pediram também anistia. E aí começaram dentro do Congresso as discussões. Vamos juntar a nossa armada e vamos guerrear contra eles. Era louco, só com esses navios destruía toda a armada brasileira. E Rui Barbosa é quem defende eles, e ele se levanta e fala diante de todos da dignidade humana e pede para que seja dada anistia para esses homens. Foi dada anistia para os homens. Quando eles desceram do navio, a população toda estava apoiando os marinheiros. Foram saudados, vibraram com eles, foram os heróis nacionais. Só que não. Deixaram passar um mês. O brasileiro esquece logo das coisas. Um mês depois, 1.600 deles foram dispensados. 100 e poucos deles colocados num navio, depois levados para a Amazônia para trabalhar nos seringais e morrerem por lá. 9 foram mortos a caminho mesmo. 18 líderes foram presos lá na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. E
Naquele presídio, numa cela onde cabia 4 pessoas, tinha 18 presos. Lavaram com água e cal, para desinfetar. Trancaram. Era véspera de Natal. E o comandante da guarnição, o que ele faz? Manda trancar tudo, dispensa todo mundo e vai passar o Natal no Clube Naval, ali da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. E deixa os homens presos lá por 3 dias. A água evaporou, a cal virou pó, aquilo subiu, intoxicou, sufocou. 16 homens dos 18 morreram ali, sufocado, com cal, agonizando, sem comida e sem água. 3 dias depois vem e libertam. Só 2 deles sobreviveram. Dentre eles, o almirante negro, assim chamado, João Cândido. João Cândido era líder dessa revolta toda. Cristão. Ele nunca recebeu chibatada. Ele era correto. Ele nunca fez nenhum delito. Nunca tinha recebido uma chibatada. Mas ele não suportou ver os seus companheiros sofrendo. E sofreu por eles. Liderou a revolta. Foi ele quem escreveu para o presidente. Foi ele que defendeu esse pessoal todo. E agora vendo ali todos os seus amigos morrendo na frente dele. Quando terminou tudo aquilo, ele começou a ter traumas e visões à noite, fantasmas, vendo seus amigos, sonhando com ele, sofrendo, gritando, agonizando. O que fizeram? Esse homem está louco, mandaram o cara para o hospício. Depois de um tempo no hospício, os próprios médicos constataram que ele não era louco, só estava numa situação pós-traumática. E finalmente vem a sua libertação. Uma mão na frente e outra atrás. Um inimigo da Marinha brasileira. Por causa disso, foi morar numa favela, no Rio de Janeiro. Sustentado com uma ajudinha que Leonel Brizola, lá do Rio Grande do Sul, que era governador de onde ele era, mandava para ele. Mas ele foi vender peixe para sobreviver. Passou a ser vendedor de peixe no mercado do cais, porque ele tinha, como diz uma poesia escrita acerca dele, a dignidade de um mestre-sala dos mares. Esse homem foi eternizado na música de João Bosco e Aldir Blanc. Foi também cantada por Chico Buarque, Elis Regina, várias gravações já tiveram, onde conta a história desse navegante negro, que na verdade a história toda é outra, da música, onde a música falava almirante negro, mas já viu, censura na época, chamaram os autores da música com um revolvão assim, mandaram mudar a letra da música. Mas salve o navegante negro, esse herói brasileiro, que lutou pelos fins do preconceito da escravidão do Brasil por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Morreu no ano de 1969. No final da sua vida, embora pobre, esquecido pelo governo e perseguido pela Marinha, ele foi muito bem acolhido numa igreja metodista, lá em São João do Meriti, onde membros da igreja, juntamente com os irmãos, o ajudaram até o dia da sua morte. Termina a sua história contando que em 2008 ele foi relembrado pela nossa nação. Construíram um monumento para ele ali na Praça 15, no Rio de Janeiro, e foi feita essa estátua que ela tem alguns significados. Primeiro que está escrito nela, almirante negro, coisa que a Marinha torce o bico até hoje por causa dessa expressão, porque ele nunca foi almirante. Mas a homenagem ao almirante negro, João Cândido, justamente com o leme em suas mãos, o interessante é que ele está de frente para o mar e de costas para onde era o palácio do governo brasileiro, que em 1910 traiu a sua própria palavra, quebrando a anistia daqueles marinheiros rebeldes e causando esse dano todo, essa vergonha na nossa história, uma das vergonhas da nossa história brasileira. Mas nunca mais
os negros foram tratados da mesma maneira, seja na marinha, seja no exército, qualquer um desses outros lugares, por causa dessa revolta dos marinheiros aqui, dessa revolta de gente que resolveu lutar pelo direito dos seus parceiros, daquelas pessoas que estavam juntos. Minha pergunta que fica é: será que nós, como cristãos hoje, estamos dispostos a nos juntar para ajudar pessoas por quem ninguém ajuda? Tem pessoas, por exemplo, que já chegaram para mim e disseram: Anésio, eu não concordo com o tanto que a gente gasta com obra social aqui na nossa comunidade. Fique ali para não colocar teu dinheiro aqui. Porque se você colocar, nós vamos gastar em obra social. Tem pessoas que não percebem que a fé em Jesus, a Bíblia diz em Efésios 2,10, você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, para ser esse povo abençoador de povos, gente que abre mão, gente que ajuda todo mundo. Quero fazer um desafio, inclusive, para a igreja. Eu vou fazer isso no meio da mensagem, que eu já devia ter terminado, então eu vou fazer um desafio para vocês. Nós já fizemos um trabalho com a África e vamos continuar sustentando e vamos buscar novas frentes de trabalho ali para ajudarmos e darmos suporte aí já no próximo ano. Mas já estamos abrindo também para ajudar aqui no nosso Nordeste brasileiro. E eu queria fazer um desafio para você, que você se prepare agora para o final do ano, porque eu vou te pedir isso no final do ano, para cada um de nós, se possível, dar uma cesta básica. Né? Uma cesta básica é caro, é caro mesmo que eu estou falando. Para a gente se esforçar e dar uma cesta básica. Ah, mas você é mais rico, você pode dar 2, 3, 4, 10. Valeu. Porque nós vamos botar aqui, vamos sair um caminhão daqui, uma carreta daqui, com tonelada de comida, porque nós queremos abençoar esse povo e dizer, nós queremos repartir um pouco do muito que Deus tem nos dado aqui. Igreja é para ser desse jeito. Igreja é assim. Toda obra social, toda atitude que a gente se levanta contra as instituições e estruturas malignas na nossa nação, ela vai nos custar algo. Mas primeiro tem que mudar aqui dentro da nossa cabeça e que o nosso coração seja mudado. Eu quero terminar lendo alguns textos do livro de Hebreus para nós. Fiquem em pé comigo, por favor. Acompanhe essa leitura comigo. Livro de Hebreus. Eu começo desde o capítulo 11 e vou seguir no 12, 13, citando apenas alguns textos, pulando. Vem falando dos nossos heróis da fé, mas daí fala dos profetas. E diz assim deles: uns foram torturados e se recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma superior ressurreição. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados. Talvez esse outro seja Isaías, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Eu gosto dessa expressão. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, esses irmãos que deram a sua vida pela fé, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal opressão, tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas
e os joelhos vacilantes. E o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dEle, e operem em nós o que lhe é agradável mediante a Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ao nosso grande Deus,